E sejam bem-vindos aí no canal. A gente está dando agora prosseguimento aqui à nossa expedição rumo ao Atacama, pelo deserto da Bolívia. Essa aqui é a parte 10, né, de um contexto aí onde a gente está fazendo toda essa travessia e mostrando na íntegra aqui para vocês. E aí a nossa ideia, né, era acampar bem próximo àquela formação rochosa que a gente está vendo lá na frente, né? O dia já estava indo embora, já logo ia anoitecer e a gente estava preocupado onde a gente iria ficar. E aí a gente resolve, né, ir até a direção daquela montanha lá para ver se a gente conseguia fazer uma espécie aí de barreira, utilizar ela como uma espécie de barreira para quebrar o vento, visto que o vento era muito. E a sensação térmica baixava bastante. Dentro do carro estava quente, mas fora um tremendo frio. E aí, para a gente ter um mínimo de conforto, né, montar barraca, essas coisas, a gente ia precisar pelo menos dar uma aliviada no vento, né? Criar algum meio, algum artifício de quebrar o vento. E aí lá próximo àquela montanha lá era a nossa esperança, né? Chegar lá e conseguir fazer com que a gente tivesse um bom lugar para o acampamento. Então assim, a gente estava mais ou menos a 4.600 de altitude, né? Então estava bem alto aí. As condições do ar não estavam atrapalhando a gente já estava bem ambientado com relação a isso. Era mais a questão do frio, né? E isso era janeiro, né, pessoal? Que é uma época aí onde o frio nessa região é bem menos. Imagina, por exemplo, num mês aí de maio, junho, aonde a coisa fica mesmo fria, vamos assim dizer, né? Mas enfim, a gente tinha esperança de passar uma noite no meio do deserto, num acampamento bem raiz, mas a gente teve grandes dificuldades aí, a gente vai mostrar. Então, chegando lá naquela montanha, a gente vai encostar o carro. Foi até engraçado, né? Eu, juntamente com o Luciano, fazendo as análises aí do que a gente faria, né? Como que a gente faria. Ficou bem engraçado. O áudio do carro pegou, né? A captação, né? Conseguiu pegar aí o nosso áudio falando. Depois a gente vai deixar um pouquinho o áudio para vocês verem que engraçado que foi a gente confabulando o que a gente iria fazer, qual a nossa ideia. E aí a gente viu que não dava muito certo, né? E a gente tinha que traçar uma outra alternativa. Mas aí eu já tinha algumas coisas na manga também e tal, né? E a gente tinha plano B, vamos assim dizer, né? Não sabia se o plano A ia funcionar e muito menos o plano B, mas tinha planos ali para caso alguma coisa não desse certo. E aí a gente chega, né? A gente vem chegando aqui próximo, a gente vem o tempo inteiro transitando naquela parte de muito areião, né? E aí agora a gente chega numa parte aqui onde a gente tem umas pedras, né? E a nossa intenção era chegar o máximo próximo daquela montanha. Só que a gente viu que aqui próximo, né, tinha uma rocha com uma certa altura aí, e a nossa ideia era fazer um triângulo com os carros, né, utilizando a rocha como terceira face do triângulo aí, para conseguir quebrar os ventos que vinham de todas as direções, né? E daí a gente supostamente conseguisse bloquear o ar aí. Então agora eu vou chegar próximo à pedra e vou deixar aí o áudio original do carro, depois a gente volta aí e eu dou mais alguma informação sobre qual foi a nossa ideia. Então fiquem ligados aí. Tava vendo ver se a gente consegue quebrar o vento. Tá bem menos do que lá no outro, né? Eu vou desligar esse celular aqui pra
Descarregar a bateria. Acho que eu vou fazer isso também. Vou desligar aquele. Fazer como? Fechar mais? Tenta entrar de quina aqui assim, ó. De quina? É, tipo assim, vai lá, vem em frente aqui, ó, e para aqui, ó. Deixar só esse triângulo fechadinho aqui. Esse vai bem pra lá. Vai bem pra lá. Mais um pouquinho. Emoção é emoção, filho. Vai estar que bater muito vento, cara. Muito vento. Não dá, aqui não vai dar não. E a tendência é aumentar, né? A madrugada, né? Sabe o que eu Agora fiquei fica preocupada? Que o William disse que naquele estacionamento o carro dele já não ligou por causa do frio. Imagina que será Não, que mas pode aí- congelar? Ué, mas aí Depois. espera pra ligar, ó. É 10 horas, é. É o seguinte, ó. Mas a gente Quantas horas são agora? não Vamos fazer pode um ir pra cálculo. frente. São 6 horas. 6 horas. Tem sol Isso até aqui- 8h30. É o que tem de melhor pra gente esconder. Não vai achar nada melhor. A única solução que a gente tem agora é meter o pé pra esse hotel lá da Lagoa. Olha, gente. Colorado? É. Aqui, ó, Porque gente. dificilmente nós vamos achar uma proteção dessa. Tudo aqui vai estar ventando assim. Eu acho que a gente podia tocar devagar então e. Tentar chegar lá. Né? Então. Não, a gente assim, igualzinho, se não der pra dormir lá, se for muito caro, nós dormimos do lado, igual você falou, É, do lado pode do crer. hotel dentro do carro. Uso do banheiro. Porque, tipo assim, aqui, ó, nós protegemos 3 lados, não tem mais nada pra fazer aqui. E não tá Eu vou ventando botar uma muito, lona, ela não. vai sacudir a noite inteira, mas Nossa. vai, Não, a gente vai. vai segurar um pouquinho, entendeu? Mas não vai, não vai. Vai ser Você frio, viu cara. que o Aqui nós lar- estamos loucos. Necessidade. 4.600 metros no meio Ô, do Luciano, nada. você viu que lá no salar arrebentou aqueles lacres. Não, mas aí eu tenho uns que voltar mais grossão, Ah, entendeu? tá. Mas vai ser frio, não vai ser quentinho, não tem jeito. Então a gente toca pra ver aí. É. Aqui no seu GPS a gente tem que voltar lá e. Não, agora nós vamos aqui assim, ó, meio que beirando ela ali. É, beleza, então a gente vai Tá? ganhar tempo. Aqui, ó. Eu tenho que voltar lá pra estrada, nós estamos aqui, ó. Porque aqui não vai ter nada melhor não. Vendo, ó? Nós estamos aqui, temos que voltar pra lá. Então ao invés da gente vir igual a gente veio assim, ó, nós Aham. vamos aqui, ó. Então vamos. Tá. Vamos tentar chegar o mais próximo possível de lá. É, e vamos ver, de repente a gente acha outro lugar que dá uma É. quebrada e a gente testa. É isso que eu ia falar, uma caverna assim. Sei lá, de repente. De repente a gente acha um abrigo daqueles que os caras fazem, né? É, o William já tá. O William já tá especialista Olha em que largados e lindo. pelados. Olha que lindo isso aqui, Não, com aquele é sol visual. lá e a gente na fora. Bom, e aí como vocês viram, não deu para poder acampar ali. Tava impossível, muito vento vindo de todos os lados e a gente achou mais prudente seguir viagem. E aí tentar achar algum outro lugar que poderia nos abrigar ou até mesmo, né, chegar num refúgio que tem lá na Lagoa Colorado, que é o refúgio Wailahara. Então a nossa ideia era então tentar ir em direção lá, né, porque a Lagoa Colorada era um dos nossos caminhos que a gente queria fazer, e porém a gente estava aí aproximadamente uns 90 quilômetros de distância desse refúgio, e inevitavelmente a gente ia pegar a noite, né, se a gente fosse até lá. Mas aí, né, não tinha muito o que fazer, a gente seguiu aqui então, né, rumo ao refúgio aí, rumo à Laguna Colorada. Muito vento, né, tava o tempo inteiro aí. A gente agora vai voltar então até aquela estrada principal que a gente deixou nos vídeos anteriores para poder transitar no meio dessa imensidão de areia aqui, de deserto.
E aí de lá a gente segue então rumo à Laguna Colorado. Mas, né, se por um acaso tivesse alguma opção de algum trajeto aí pelo caminho, a gente ia fazer com certeza, né, e tentar parar e tudo mais. A nossa ideia é que a gente não queria muito transitar à noite para a gente poder ver as belezas do lugar, né? Então esse era um dos propósitos de repente parar aqui. Já eram 6 horas da tarde, então logo aí já ia escurecer. Então quanto antes a gente tomasse alguma providência para conseguir passar a noite, seria interessante. Mas não deu muito certo. Aí a gente teve que seguir o nosso caminho aí. Então agora aqui a gente está voltando de novo, beirando aqui a Laguna Chiara, né? Chiara. E vamos de novo, né, seguir o nosso trajeto. E se você quer fazer esse tipo de expedição, né, quer passar a noite no deserto, venha bastante preparado, né? Produtos térmicos, né, para poder ter algum certo tipo de conforto, porque aqui você não vai encontrar nada. Então assim, é um grande desafio fazer essa travessia. Tem que estar preparado, tem que estar ciente aí de algumas pendências que podem acontecer, né? Tem a questão aí do imprevisível, né, o que a gente não consegue prever aí durante a viagem. Então são fatos aí que a gente tem que ter bastante atenção, né, e tentar se preparar da melhor forma possível, né? Então, por mais que a gente se prepare, talvez pode ser que alguma coisa não saia exatamente como a gente gostaria. E uma dessas, né, é realmente passar a noite aqui, né? Mas eu acho que com um bom estudo, uma boa análise, né, do que pode se enfrentar, fazendo boas pesquisas, consegue, né, minimizar alguns desconfortos aí da viagem. E aí agora o nosso trecho aqui, né, era tentar fazer o máximo que a gente conseguisse, né, e tentar chegar então lá na Laguna Colorado, ou em algum outro abrigo, ou em algum local onde a gente conseguisse parar o carro e se sentisse confortável para poder passar a noite, né? Seja dentro do carro, seja na barraca, o que for, né? Alguma forma a gente tinha que ir até para poder descansar do dia, que foi bastante puxado, né? A gente teve bastante atrativos pelo caminho aí para poder conhecer. Então a gente estava nessa situação, né? Tentar deslocar ao máximo e conseguir chegar em algum lugar, né? Essa era a nossa meta a partir de agora. Então agora eu vou deixar o vídeo novamente aí com vocês rolando, com o áudio original. E aí no próximo vídeo aí a gente dá prosseguimento, né, nos novos desafios que vão aparecer, né, nesse trecho da nossa viagem, né, nesse momento aí da nossa viagem. Um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!
verdadeira mini duna aqui. Passa na frente aí, é só ir reto pro carro. Beleza. Plano de voo de avião. Fica legal o carro andando assim, né? Olha só. O seu a gente não tá vendo. É legal. Aí tem filmagem. O seu também. Deve ter. Só se eles falarem. Joga um pouquinho pra esquerda. Cuidado que tem umas pedras aí, hein? Exatamente, isso aí que eu ia te avisar agora. Entrou no campo minado de pedras. Entrou num campo minado. Mas tá tranquilo, é só pequenininho. Fala pra ele que aqui. Agora tá vindo umas maiorzinhas. Vem jogando um pouquinho pra cá, pra esquerda. Pra essa parte branca aqui, ó. Fala pra ele que você vai filmar ele num pouco andando aqui, depois você passa na frente pra esse tipo. Não, quer não? Graus para a esquerda. Para a esquerda. Nesse caso aí o GPS tá mostrando mais ou menos um caminho. No plano de voo. Estou no plano de voo aqui. Pra gente chegar na nossa rota lá, que é a estrada. Aí, só manter reto agora. Qual a rota de avião? Pode ficar tranquilo que você tá comigo. Se você tiver perdido é porque eu tô também. Já te falei, rapaz, na hora boa e na hora ruim. É uma morundu aqui, ó. Uhul, com emoção. Show da Bolívia, vem tudo nosso, hein? Só nosso. Estamos a 4.560 de altitude. Vai ser difícil superar esse rolê aqui, hein? É, rapaz, também acho. Só se a gente mandar o time lá pra Lua e nós andarmos lá na Lua. É verdade. Sei lá, é mesmo assim. Aqui tem várias ruas de vários jeitos. Entrar em acordo lá com o Elon Musk lá e pedir, falar, a gente quer ser os primeiros a dirigir na Lua. Agora pode dar uma viajada, que Marte não é muito diferente disso aqui não, hein? Dá uma olhada nisso aqui, tudo laranja. É, né, cara? Deve ser muito parecido com isso aqui, né? Não tem vegetação nenhuma. Falando esse cenário que a gente tá agora aqui, né? Sim. Cara, muito maneiro. Nunca pensei em andar num lugar assim. Verdade, cara, verdade. Pô, lá fora tá frio, mas dentro do carro tá
quente pra cacete. Eu tô achando até estranho que a Luísa tá com a janela aberta, não tá ventando aqui. Vamos voltar lá pra ver se tá ventando lá. É, bom, o segredo é a posição do carro. O carro tá na posição certa, pode ver. Engraçado que o vento tá tocando a poeira pro lado esquerdo meu, né? É, desde o início, desde o início. É mesmo, a Vivi abriu aqui a janela, também tá legal. Cadê seu som? Mas eu pensei, a lagoa, onde tem lagoa, o vento é mais forte. Nós estamos quase no nosso ponto lá da estrada. Estradinha subindo lá a montanha. Tem uma galera que brinca aqui, né? É, né, cara? Muita marca de roda aqui, né? Brinca pra tudo quanto é lugar aqui. Ela lá não é a principal, não? Acho que não. Tá Isso aqui tá com salar lá, Realmente eu achei que é mais bonito que o Salar, cara. É, exatamente, cara. Aqui acho que o Salar a gente tava só vendo sal, né? Aqui a gente vê essas montanhas, né? É, pelo conjunto da obra. Se você chegar numa lagoa, você vê um flamingo, vê montanha, pô, e essa área que você pode andar com o deserto, o conjunto da obra que superou lá, cara. Mas lá também é diferente, também vale muito a pena também. Sim, com certeza. Na rota ali vai ter que ver, ué. Agora tá bonito, hein? Sujar, hein? Tá, agora essa poeira podia durar o ano inteiro, né? Poeira do Atacama e do Salar de Uyuni, do deserto do tudo. É porque aqui vai começar a dar deformação ali, ó. É, a gente tem que chegar aqui na estrada, né? Então. Na hora que eu chegar na estrada a gente vai descobrir pra onde vai ter que ir. Se for pra cá. Põe esse cabo aqui no carro aqui. Tirar o quê? Não, pega esse cabo de cima aí, não precisa tirar ele não. Esse? Deixa eu